Você já percebeu que muitas vezes nós nos tornamos reféns do que o outro faz por nós, da manipulação que acontece através do outro? Ou seja, esperamos uma mensagem do outro para que o nosso dia seja bom, esperamos uma palavra do outro para que venhamos fazer nossos movimentos. Ou seja, nós apenas reagimos ao que acontece no nosso mundo exterior. Ou seja, deixamos que o nosso interior seja governado pelo que acontece no exterior. Ou seja, necessitamos e esperamos ouvir uma palavra de consolo, de conforto, para que nós venhamos reagir relacionado à nossa vida, relacionado ao nosso dia. E da mesma forma, quando uma mensagem, uma palavra é negativa, nós reagimos de acordo com aquilo que nós recebemos. Ou seja, estamos perdendo completamente a capacidade de gerenciar a nossa vida, de determinar o nosso caminho, de fazer as nossas próprias escolhas. Estamos simplesmente sendo influenciados pelos fatores externos, pelo mundo exterior, pelo que acontece na sociedade, pela mídia, pelas pessoas que nos cercam, e não estamos governando e gerenciando esse patrimônio lindo e eterno que você é, esse patrimônio divino que existe dentro de você, esse coração e essa mente que precisa ter um gerenciamento do que entra, do que sai. Com tudo isso, nós acabamos vivendo uma vida como fantoches, presos debaixo de manipulações do que outros querem, do que pessoas querem. Ou seja, quando alguém quer ter um envolvimento com você, ele manipula você baseada naquilo que ele sabe que você vive, naquilo que ele sabe que existe um apego, uma prisão sentimental no outro. Então, nos tornamos, por frações de momentos, fantoches emocionais, porque o nosso tipo de pensamento, o nosso sentimento está ancorado, aprisionado ao que o outro pensa, ao que o outro vai fazer, ao que o outro fala. Deixamos o gerenciamento completamente de lado e temos uma necessidade de recuperar esse gerenciamento para evitarmos sofrimentos na vida, para evitarmos dificuldades, questões emocionais. Temos que controlar o nosso dia, controlar nossas emoções, temos que ter esse gerenciamento em nossas mãos, não sermos simplesmente estimulados pelos fatores externos. Perfeito, muitas das vezes pode acontecer, mas não é lícito que isso seja constante, não é saudável que isso seja constante, que simplesmente você acorde pela manhã e o fator externo determine o seu dia, mas sim o fator interno. Ou seja, é necessário começarmos a criar uma alimentação para o fator interno, um fortalecimento para o fator interno, um fortalecimento para o gerenciamento interno, para que esse gerenciamento já tenha, sim, um condicionamento para nós levantarmos e termos aquela aptidão de ter um bom dia, de ter uma sensação de bem-estar, de felicidade. E simplesmente quebrarmos a manipulação dessa, na verdade, carência afetiva, que pode também nos tornar egóicos, egoístas. Por quê? Porque quando nós olhamos algo que nos oferta prazer, satisfação, alegria, e nós não encontramos isso em nós mesmos, e nós não trabalhamos ou manipulamos isso interiormente em nós, o que acontece? Nós nos pegamos aprisionados, presos ao outro, aquilo que está sendo exteriorizado, aquilo que nós estamos olhando que nos oferta esse desejo, esse sentimento, essa ótica. O que acontece? Por necessidade, acabamos sentindo como se tivéssemos posse do outro. E aí nós entramos em um jogo muito louco, porque se o outro também percebe algo nesse sentido e percebe que tem poder de ti, ele deixa você viver com a falsa sensação de posse, sendo que ele que gerencia e tem um controle nas mãos das suas questões emocionais e psicológicas. Então nós carecemos de aprendermos a gerenciar, a ter um pouco do controle emocional de nós mesmos e deixarmos de sermos totalmente manipuláveis e controlados pelo fator externo. É o fator interno que tem que determinar o nosso dia, determinar nossos pensamentos, nossas vontades, o nosso caminho, o nosso destino. E não o fator externo, o que acontece, o que vem. Porque as coisas que vêm para você, para mim, na maioria das vezes, elas já vêm completamente codificadas, cheia de todo tipo de energia negativa, energias baixas. E quando nós recebemos aquilo,
Muitas das vezes nós nos deixamos ser tomados por aquilo. E quando você não quer ser tomado pelo que acontece do lado de fora, então você tem que administrar o lado de dentro e começar a olhar para o lado de dentro e semear, plantar dentro de você coisas boas para começar amanhã a se levantar com aquilo que você quer que você seja.